IAG apresenta Esperança para a Vida. Obrigado, grandioso Deus, o Criador dos céus e da terra, por nos conceder este momento na qual vamos poder viajar pela lição da Escola Sabatina. Nos ajude na compreensão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Saudamos a todos que nos acompanham, que a paz do Senhor esteja com todos vós. Sejam bem-vindos a este programa que é Esperança para a Vida, onde mais uma vez nos reunimos para estudar a lição da Escola Sabatina, onde estaremos a estudar a lição número 7, que tem como tema Lealdade Suprema. Mas para tal, contamos com a presença de dois convidados especiais. Temos aqui o nosso irmão Nicolau Mandate. Irmão Nicolau Mandate, seja bem-vindo. Pode saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado. Saudação a todos que nos acompanham deste lado. É um prazer estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite. Amém. E temos também a presença do nosso irmão Arsênio Massingueiro. Irmão Arsênio, seja bem-vindo. Pode saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado de casa. Ok, muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite estendido pelo IAG Moçambique e gostaria de saudar a todos que nos acompanham aí de casa. Amém, amém. O irmão Nicolau é um dos coordenadores aqui, está preparado, está em casa. Graças a Deus estou preparado. Amém, amém. Igualmente, espero que o irmão Arsênio esteja preparado, pois essa é uma lição interessante, cujo tema é Lealdade Suprema. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33. E convidamos, antes de lermos o texto, ao querido irmão que nos acompanha pela primeira vez e aqueles que também têm estado aqui conosco, mas que ainda não estão inscritos neste canal, para subscreverem-se no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este conteúdo com os demais e principalmente deixar os vossos comentários aí, para podermos juntos enriquecer o estudo da nossa lição. Em Mateus capítulo 6, no versículo 33, o que é que a palavra do Senhor nos diz? Assim diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém. Então, este é o texto que vai nos guiar ao longo do estudo desta lição, Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. O que nós podemos dizer sobre este tema interessante, Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra? Muito obrigado. Realmente é um tema interessante, é um tema de facto que tem muito para nos ensinar. Podemos perceber que nas correrias em que nós temos no dia a dia, em algumas circunstâncias, nos focamos em soluções mais urgentes, em coisas palpáveis, em coisas que nós conseguimos ver, coisas que elas são resultados daqui para aqui. E não temos a paciência de esperar por aquilo que Deus pode nos conceder, né? Então, esta lição, na verdade, vem para nos ensinar que sim, é possível e nós, na verdade, devemos colocar Deus em primeiro lugar, ainda que seja em situações extremas, em situações de emergência em que a turbulência nos persegue, não é? Podemos sim colocar Deus em primeiro lugar e na verdade é o que Ele lhe agrada, pelo que Mateus 6,33 nos fala que devemos buscar a Deus em primeiro lugar e as restantes coisas nos serão acrescentadas. Amém. Bom, eu, na verdade, irei secundar aquilo que já foi dito pelo irmão. A imagem em si da lição já é sugestiva. Nós vemos aqui alguém adorando a Deus de joelhos no campo de batalha. Exatamente. Eu gostaria de que voltássemos um pouco para os anos atrás, em que estivemos a vivenciar assim que é a situação do Covid-19. Então, quase que todo o país, se não o mundo todo, esteve numa situação de emergência. E no caso de Moçambique, em particular, todos nós vivenciamos, vimos em que situação o país estava. Era uma situação de extrema emergência.
saíram decretos e muitos dos serviços básicos da sociedade pararam e muitos estabelecimentos foram fechados. Algumas instituições também foram fechadas. Então, era uma situação não de guerra, mas era uma situação de emergência. E nós vimos que, no caso de Moçambique, as igrejas também tinham que se manter fechadas. Então, é nesses momentos onde nós temos que lembrar que a nossa lealdade deve ser suprema. Quando saiu os decretos que as igrejas deviam permanecer fechadas, são nesses momentos em que nós devíamos, ainda em situação de emergência, manter a casa de Deus aberta. Porque a adoração, como nós vimos aqui no verso áureo, diz que devemos colocar a Deus acima de todas as coisas. Então, mesmo na situação de emergência das pandemias, a casa de Deus deveria ser o lugar que deveria permanecer aberto sem ser fechado. Então, que nós possamos buscar a Deus em momentos de emergências, de dificuldades. Amém, amém. Conforme nós vimos, queridos irmãos que nos acompanham, na lição número 5, tivemos como tema o conflito por detrás de todos os conflitos. Daí que dentro deste conflito onde nós estamos inseridos, que é o grande conflito entre Cristo e Satanás, precisamos demonstrar a nossa lealdade. E essa nossa lealdade deve ser suprema. Devemos adorar a Deus em qualquer tipo de situação, em qualquer momento. Por isso que a aliança que Deus sempre fez com seu povo e fez conosco deve vir em primeiro lugar. Por isso que quando nós olhamos para o capítulo 5 do livro de Josué, nós encontramos aqui que Deus ordenou a Josué para que ele circuncidasse, não é, os soldados ou o povo de Israel, mesmo antes deles entrarem na grande batalha que estava em frente. Mas nós vamos ler aqui alguns textos para podermos perceber o porquê de Deus dar tal ordenança, ou seja, qual era a importância de eles cumprirem com essa ordenança que Deus deu a Josué. No capítulo 5 do livro de Josué, pode começar do versículo 5. Toma a leitura. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não viriam à terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Ok. Então, o que nós podemos dizer sobre este ato de se colocar em primeiro a aliança? Qual era a importância deles terem que fazer este ato antes mesmo de possuir a terra que Deus havia preparado ou havia lhes garantido que lhes daria como herança? Ok. Importa primeiro referenciar que Josué era um líder que sucedeu Moisés. Exatamente. E no capítulo 1 do livro de Josué, nos versículos 7, nós encontramos Deus dando instruções a Josué de como é que ele devia orientar o povo. E Deus diz a Josué: oriente-se pelos escritos de Moisés. Tenha ânimo e tenha força. Então, Josué, ele devia conduzir o povo segundo a lei e os escritos de Moisés. E já estava pasmado no livro de Moisés a importância da circuncisão como uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Se formos ver o livro de Gênesis, capítulo 17, nós encontramos aqui esta ordenância que Deus deu a Abraão como sendo uma aliança. Ele iria estabelecer com o povo que Abraão seria o pai de muitas nações. Exatamente. E que essa nação devia manter essa aliança com Deus por meio da circuncisão. Então, aqui no capítulo 17 de Gênesis, no versículo 23, nós vemos
Abraão fazendo aquilo que Deus lhe orientou em relação à circuncisão, de que todos aqueles que passariam a entrar na terra prometida deviam ser circuncidados. Eu vou ler aqui o versículo 23, diz o seguinte: naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os de sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Então, Josué estava, na verdade, a colocar em prática aquilo que a lei e os testemunhos ordenam que se faça. Ele, como um líder exemplar, ele não deixou de lado a lei e os testemunhos. Seguiu, dando um exemplo a todos aqueles que ele estava a liderar, que é preciso seguirmos aquilo que a lei e o testemunho diz. Assim o povo pode ser conduzido com segurança e com zelo, sempre conduzido pelo Senhor. Amém. Muito obrigado. Dando continuidade ao comentário do irmão, é interessante que quando nós acompanhamos a história, vamos perceber que nas conquistas, na expansão das conquistas que o líder Josué, que é o sucessor de Moisés, vinha fazendo, não é? Depois Deus ordena para que parem de conquistar as terras para poderem fazer alguns rituais. Um deles é a circuncisão, não é? Que na vista humana seria um ato perigoso na circunstância em que eles se encontravam. Quando nós vamos visitar Gênesis capítulo 34, vou ler concretamente nos versos 25, que diz: 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, assim que é, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Como é que esses 2 homens conseguiram acabar com os homens daquela cidade de Siquém? É porque eles haviam sido colocados numa negociação de eles fazerem circuncisão, não é? Então, é por isso que eles foram atacados. A mesma coisa, na vista humana, poderíamos esperar nessa circunstância em que Josué dirigiu o povo, aquelas todas conquistas, e Deus para, olha, stop, este é o momento de você circuncidar esta nova geração, não é? Naquilo que é o campo de batalha, é uma ideia ruim neste caso, mas isso nos mostra uma coisa muito grande, que quem luta por nós, quem batalha por nós, quem nos defende é o próprio Deus. E outra coisa que nós podemos perceber é que a circuncisão em si era a renovação do pacto, já que o irmão já havia aí comentado que este ritual ele não começou com Josué, é um ritual que foi o pacto que Deus fez com Abraão nos tempos passados. Então, o povo, antes de entrar na terra, precisava de fato renovar este pacto, que era pela circuncisão, que era o sinal do pacto, que também servia como um sinal de santidade, um sinal de identidade nacional. E o povo precisava se identificar no contexto em que se mostrasse a diferença entre ele, o povo neste caso, e as nações circunvizinhas. O fato, não é, do povo se submeter à circuncisão era um sinal de obediência e fé. E era também um requisito para que o povo pudesse entrar na terra, pudesse já possuir, de fato, a terra neste caso. Amém. Então, nós vimos aqui claramente que eles deviam colocar a Deus em primeiro lugar. Porque Deus estabeleceu a aliança com os seus antepassados, e daí que na entrada na terra prometida, eles precisavam renovar aquela aliança que Deus já havia estabelecido no passado. Será que esta aliança hoje, nos nossos dias, nós podemos dizer que ela é uma aliança, assim, digamos, obrigatória ou imperiosa para que possamos entrar em Canaã Celestial? Bom,
é preciso ter em consideração que o povo de Deus são descendentes de Abraão. Abraão, nós vimos aqui no capítulo 17 que a aliança que Deus, de Gênesis, capítulo 17 de Gênesis, nós vimos que a aliança que Deus estabeleceu com Abraão é uma aliança perpétua. Ele iria fazer Abraão o pai de muitas nações. E isso de fato aconteceu. O povo cresceu, se multiplicou em grande número. Mas há um aspecto muito importante aqui. A circuncisão como uma aliança nos nossos tempos. Nós temos que entender que não é uma aliança obrigatória ou que nós devamos ser circuncidados para que possamos fazer parte ou nos sentir como membros da família de Deus. Digo isto por quê? Porque Jesus Cristo, Deus, ao longo dos tempos, ele foi estabelecendo várias alianças com seu povo. E no livro de Mateus, Deus diz que o povo, eles eram duros, tinham corações duros, eram incircuncisos de coração. Então, importa aqui que fique bem claro, Deus quer que os nossos corações sejam circuncidados, que nós aceitemos pela fé a palavra de Deus, acertemos a verdade, aí passamos a fazer o quê? A ser filhos e filhas de Deus. Quando obedecemos os mandamentos de Deus, somos filhos e filhas de Deus. Há um episódio, só para terminar, gostaria de referenciar aqui. Um grupo de pessoas aproximou a Jesus Cristo e disse que ele estava a ser chamado por seus irmãos. Há uma resposta muito profunda que Jesus Cristo deu. Ele disse que os meus irmãos são aqueles que praticam e ouvem a palavra de Deus. Então, isso para dizer que a irmanidade, nossa irmanidade como filho de Deus, não depende da circuncisão, mas da obediência, da prática, do ouvir da palavra de Deus. Amém. Dando mesmo continuidade, há um ponto muito importante que eu entendo aqui, que é interessante também. Vamos perceber que, segundo a ciência pela saúde, as pessoas circuncidam por questões de saúde, certo? Vamos perceber, relacionando esta questão no lado da ciência com a parte espiritual, quando o irmão fala de circuncisão do coração, não é? Então, aquilo significa que a pessoa deveria tirar o prepúcio que podia acumular sujidade, continha sujidade, para fora, para que a pessoa ficasse limpa. Então, é neste momento que nós precisamos circuncidar o nosso coração, no dado momento em que estamos a tirar, nos livrar do pecado e das coisas imundas, para que nós sejamos aceitáveis perante o nosso Deus. Amém. Em Romanos 4, versículo 10, lemos o seguinte: como lhe foi atribuída quando ele foi circuncidado ou quando era incircunciso, não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que crê, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Então, aqui nós vemos claramente a questão do nosso pai da fé, que é o Abraão, que foi justificado pela sua fé. Mas nós vimos que esse ato ocorre quando ele ainda era antes de fazer a circuncisão. Então, o ato dele obedecer a Deus fez com que isso fosse-lhe atribuído, não é? Então, o que nós podemos dizer aqui é que Deus ainda estabelece uma aliança conosco, conforme ele diz, mesmo no livro de Isaías, que estabeleceria uma nova aliança com a casa de Judá. E nós sabemos que Cristo está no centro dessa nova aliança que Deus faz com os irmãos que nos acompanham do outro lado de casa, assim como conosco que estamos aqui deste lado. O que nós precisamos fazer é entregar o nosso coração para que o Espírito Santo possa fazer a circuncisão, para que possamos ser homens e mulheres obedientes àquilo que é a vontade de Deus. Então, antes de sairmos para as batalhas espirituais que nós temos, ou para as nossas batalhas do dia a dia,
devemos colocar em primeiro lugar a aliança que Deus fez para conosco. Devemos renovar essa nossa aliança. Por isso que aí no fim do último parágrafo da lição do domingo diz que na maioria das vezes a vida cotidiana parece nos pressionar com a urgência de tantas coisas importantes que esquecemos de dar prioridade à coisa mais importante em nossa vida, a renovação diária de nosso compromisso com Cristo. Então, nós não teremos como entrar em Canaã Celestial sem renovarmos a nossa aliança com Jesus Cristo. Daí que o povo não teria como entrar em Canaã terrestre sem primeiro estabelecer ou se encontrarem dentro da aliança que Deus havia feito com os antepassados deste povo. Porque nós vimos que a primeira geração que estava dentro da aliança que Deus estabeleceu com o pai da fé, com Abraão, tinha perecido. Apenas só tínhamos o remanescente ali, que é Josué e Caleb. Daí que a nova geração não tinha entrado nessa aliança. Daí que era necessário que, antes mesmo de entrarem na terra que Deus havia prometido, eles precisavam estabelecer esta aliança ou renovar este compromisso para com seu Deus. Então é uma lição muito interessante que nós precisamos. Além desta aliança, nós vamos ver que não é só o ato, né, da circuncisão, mas também encontramos um ritual que eles deviam praticar, que é a Páscoa, não é? Quando nós olhamos no livro de Josué, nós vimos que Josué teve que fazer a cerimônia da Páscoa. Agora, qual era a importância da Páscoa? Ou que importância teve a Páscoa para eles, de tal forma que também precisavam de realizar este ritual, e qual é a sua importância nos nossos dias? Bom, a cerimônia da Páscoa era também um ritual que mostrava ao povo que Deus era um Deus de graças, era um Deus que os livrou da mão dos egípcios. Nós vemos que o povo, durante o cativeiro no Egito, Deus enviou a Moisés como líder para poder libertar este povo que estava durante anos e anos sob a opressão dos egípcios. Quando o povo sai do Egito, Moisés recebe instruções claras de Deus que o povo deveria celebrar a Páscoa, comemorando este livramento ou esta saída do Egito à terra prometida. No livro de Êxodo, capítulo 12, podemos ver aqui o versículo 21 a 23. Diz o seguinte: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Moem um feixe e esopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Então, aqui nessa passagem nós encontramos a instrução que Moisés deu ao povo, que cada um deles devia fazer o quê? Devia matar um cordeiro. Então, este cordeiro simboliza, na verdade, essa celebração da Páscoa. Comiam esse cordeiro que simbolizava esta vitória que eles tiveram sobre a opressão da escravidão. Então, por enquanto, posso parar por aí, dizendo que a Páscoa é um memorial, é uma cerimônia que simboliza a vitória do povo de Israel sobre a opressão do pecado, da escravidão que eles tiveram cativos no Egito. Ok. E, muito obrigado. Bom, é interessante. Aqui vamos perceber que em meio à conquista da terra de Canaã, sucede séries de rituais, não é? Liderados por Josué. Vemos a circuncisão,
agora já acontece o ritual da Páscoa, não é? Percebemos aqui que a circuncisão era uma identidade do povo. Agora, a Páscoa representava ou simbolizava o próprio líder daquele povo, não é? Em que o irmão acabou dizendo que foi por meio da Páscoa que o povo celebrava a sua vitória. Essa vitória, este povo não obtinha por si mesmo. Esta vitória era dada por Deus, aquele que está nos céus a dirigir o seu povo. E outra coisa que nós precisamos perceber é que a celebração da Páscoa foi relevante porque marcava uma transição da opressão, conforme o irmão disse, para uma vida de alegria, não é? Vamos perceber que eles estavam prestes a entrar a tomar uma terra onde manava leite e mel. Depois de um longo período em que eles estiveram percorrendo, comendo maná, sem um abrigo estável, não é? Porque foi uma jornada de caminhada. Então, era um momento em que estavam prestes para entrar no descanso, em que poderiam ter a posse da terra, onde poderiam erguer as suas casas, poderiam comer do fruto daquela terra. Nós, quando olhamos para essa questão que estávamos aqui a debater da Páscoa, também tem um significado importante, assim como Deus ordenou que antes mesmo de entrar eles deviam celebrar a Páscoa. Aqui nós vimos que eles tiveram que sacrificar e usaram sangue e colocaram como sinal. Agora, em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, quando nós olhamos para o cordeiro que foi sacrificado, a Bíblia já nos mostra que o cordeiro apontava para o próprio Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, lemos algo interessante. Diz que removei o fermento velho para que sejais a massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Então, essa Páscoa já apontava para a morte de Jesus Cristo, ou seja, para a obra redentora de Jesus Cristo através do seu sacrifício na cruz, para dizer que antes mesmo da entrada na terra que Deus havia lhes prometido, nessa questão da aliança, tinham que aceitar a morte expiatória de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, que é o mesmo que nós devemos fazer nos dias atuais. Mas hoje em dia nós já não celebramos a Páscoa. Conforme nós vimos lá em Mateus, Jesus Cristo substitui a Páscoa pela ceia do Senhor. Porque sendo que o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, já foi sacrificado, não há necessidade de hoje voltarmos a sacrificar nenhum Cordeiro. Porque Jesus Cristo cumpriu aquilo que o Cordeiro que era sacrificado na Páscoa apontava. Então, hoje nós celebramos a Páscoa. Por isso que aqui o autor, no último parágrafo, acaba sugerindo algo que será interessante naquele dia. Diz que, no entanto, a Páscoa e a ceia do Senhor sinalizam uma realidade ainda mais gloriosa, onde a multidão redimida entrando na Canaã celestial, no Apocalipse, João retrata esse evento antitípico de travessia, como 144.000 caminhando sobre o mar do vidro, que é o antítipo do Mar Vermelho e do Rio Jordão, diante do trono de Deus. Eles celebraram a antitípica Páscoa e a ceia do Senhor durante as bodas do Cordeiro. Então, nós vimos aqui claramente que essa cerimônia é uma cerimônia muito importante, porque também simboliza aquilo que é o selo que Deus pretende colocar em nós. Todo aquele que for lavado pelo sangue do Cordeiro é esse que obtém a vitória sobre os seus pecados. Então, Deus vem para reclamar os seus. Os seus são aqueles que aceitam o sacrifício expiatório que Ele fez por nós. Por isso que nós precisamos constantemente renovar o nosso compromisso com o nosso Deus e estabelecer altares de renovação deste compromisso. Porque Deus também ordenou ao povo
Porque nós estamos a ver aqui a jornada do povo em direção a Canaã terrestre. Então nós precisamos buscar exemplos na nossa vida, tal como Deus ilustra nesses exemplos. Então, qual foi a motivação de Josué para construir o altar para o Senhor? Porque nós vimos aqui que houve altar de renovação. Quando lemos lá em Josué capítulo 8, podemos até ler o versículo 30 e o versículo 31. E depois os irmãos vão comentar sobre esse aspecto de estabelecermos altares de renovação na nossa vida. O versículo 30 e o versículo 31. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. E ele construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Qual era a importância de se estabelecer altares? E para nós hoje em dia, o que é que isso nos tem a dizer? O que é que nós podemos aprender com isso? É sempre bom nós entendermos que o nosso Deus é um Deus que gosta de manter comunhão com o seu povo. E uma das formas pelas quais nós podemos estar unidos a Deus em comunhão é através da adoração. E nós sabemos que nós prestamos adoração a Deus através do altar. Chamamos de altares da adoração. Agora, aqui a lição, quando fala de renovação desta aliança, é que temos que perceber que o povo que estava a ser conduzido por Josué era uma nova geração. A primeira geração foi conduzida pelo Moisés e alguns pereceram ao longo da caminhada no deserto. Então, este povo que estava sendo conduzido por Josué era uma nova geração que não vivenciou, posso assim dizer, por exemplo, a travessia ao Mar Vermelho, que não vivenciou um dos eventos que eu acho que seriam marcantes para que, de fato, Josué criasse esses altares de renovação, de compromisso com Deus, que é a questão da apostasia. Porque ao longo da caminhada do povo a Canaã terrena, conduzido por Moisés, nós vimos cenários em que o povo se desviou da vontade de Deus. Nós vimos o líder Arão, que permitiu, pela pressão do povo, que o povo construísse um bezerro e adorasse. E o povo assim profanou contra Deus. Então era necessário que este novo líder incutisse ou demonstrasse para esta nova geração a importância de ser submisso à vontade de Deus, ser submisso aos preceitos de Deus, para que não caíssem nas mesmas armadilhas que a primeira geração caiu, desobedecendo a Deus. Então, esses altares, esses novos altares, esse novo altar que Josué construiu, servia de um lembrete para que o povo se lembrasse que é Deus quem está na dianteira do povo, que é Deus quem conduziu o povo desde a saída do Egito à peregrinação à terra prometida. E que somente pela confiança em Deus é que esse povo poderia fazer o quê? Entrar na terra prometida. Então, o povo tinha que renovar essa confiança em Deus, tendo em conta de que Deus é o único que poderia lhes dar a garantia, a certeza de que eles poderiam realmente tomar aquela terra. E só para abrir um pequeno parênteses, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, nos versículos 1, nós vemos as palavras que Moisés dirigiu ao povo, deixando claro que a tomada da terra prometida estava, no sentido humano, quase que impossível de ser tomado, porque o povo inimigo, podemos assim dizer, do povo de Israel, era um povo que, em termos bélicos, de estratégia, de guerra, mesmo em quantidade, um povo não tinha nenhuma vantagem, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista estratégico, para poder
fazer frente a este povo e conquistar o quê? Aquela terra. Mas era somente pelos méritos de Cristo que eles poderiam conquistar aquela terra. Era necessário e muito importante que o povo renovasse essa confiança entre o povo e Jesus Cristo, de que não era pelos seus próprios méritos, pelas suas capacidades que eles poderiam adentrar, conquistar aquela terra, mas somente pela obediência a Jesus e a Deus. E é interessante o que o irmão fala, quando nós percebemos aqui altares de renovação, não é? É importante também percebermos que esta ordem ela não surge de Josué. É uma orientação que foi dada a Moisés e que Moisés também passou para o povo. Que ao cumprir esta ordem nos remete à obediência, não é? Nos remete a um simbolismo de obediência. Agora, por que nós temos que ter altares? É importante percebermos que o ser humano, pela natureza, ele foi criado para adorar, não é? Então, nesse contexto, o ser humano, quando não adora propriamente a Deus, ele procura qualquer coisa para preencher, porque isso é natural da pessoa, para preencher aquele vazio, porque este vazio exige com que o ser humano adore alguma coisa. Então, vamos perceber que as nações vizinhas também faziam seus altares, mas esses altares sacrificavam o quê e para quem? Aí está a questão. Mas, porém, esta orientação vinda de Deus para Moisés, de Moisés que orientou também o povo, a qual já foi praticada pelo Josué quando liderava o povo, era também para diferenciar, não é? O Deus adorado pelo Israel e os deuses adorados pelos povos vizinhos. Se formos a perceber, no livro, primeiro livro de Reis, capítulo 12, não é? Nos versos 32, podemos começar dos versos 31, onde diz o seguinte: Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentro do povo, apesar de não serem levitas. Instruiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifício no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Então, o povo precisava, de fato, não é, renovar o seu pacto, construindo um altar verdadeiro para a adoração ao Deus verdadeiro. É verdade que hoje, nos dias atuais, nós não vamos ajuntar pedras não lavradas, mas também somos chamados para que levantemos os nossos altares em nossas casas, com nossas famílias. Então, o que seria altar no contexto atual? O altar seria um lugar separado para adoração, para questões, para prática espiritual, onde nós vamos adorar a Deus, nós vamos nos consagrar dia após dia. A quem? A Deus, o Deus verdadeiro. Não é? Sim. Amém. É interessante essa colocação que o irmão Nicolau coloca aqui sobre altares. Nós temos que realmente refletir, principalmente quando nós olhamos que no altar eles faziam sacrifícios. E hoje, nos altares que nós estabelecemos, precisamos sim fazer sacrifícios. Talvez o que vai mudar é o tipo de sacrifício que nós devemos fazer. Sim. No lugar de animais, nós sacrificamos a nós mesmos. Exatamente. Em Romanos capítulo 12, depois vamos voltar para esse texto que o irmão Nicolau nos fez ler aqui sobre Jeroboão. Em Romanos capítulo 12, logo aqui no versículo 1, encontramos algo muito interessante sobre essa questão de estabelecermos altares de renovação. No versículo 1 e 2 de Romanos capítulo 12, lemos o seguinte: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável
a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nesse altar que nós precisamos renovar hoje, precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. E no verso 2 nos diz: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos fazer a vontade de Deus, experimentarmos a boa e agradável vontade de Deus, precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, para que neste altar onde Deus se agrada deste sacrifício, a nossa mente possa ser renovada, para podermos contemplar e fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Agora, quando voltamos para 1 de Reis, capítulo 12, que estávamos a ler aqui, o irmão sugeriu que nós lêssemos o versículo 31. Mas quando nós olhamos, por exemplo, aqui, encontramos essa questão dos altares, realmente. Porque o reino ficou dividido. Nós vimos aqui a divisão do reino entre Roboão e Jeroboão. Agora, quando nós olhamos o Roboão, que era da linhagem de Davi, foi filho de Salomão, nós vimos que ele foi para Jerusalém, se estabeleceu lá em Jerusalém quando houve revolta dele. E o Jeroboão ficou. Agora, quando olhamos para Jerusalém, nós vimos que lá tinha algo interessante, que é o templo, a localização do templo. Quando chega a questão de adoração, porque nós estamos a falar de lealdade suprema em zona de conflito, adoração em zona de conflito. Quando houve conflito em Israel, e o reino de Israel ficou dividido, o reino do norte, o reino do sul, nós vimos aqui que o templo para adoração encontrava-se em Jerusalém. Daí que quando o povo chegou a hora de ir adorar, decidiu deslocar-se para Jerusalém. Isso veio na mente de Jeroboão, que havia sido escolhido por este povo. Agora, o que acontece? É que este homem decide estabelecer altares por conta própria. Mas por quê? Aqui no versículo 26 diz o seguinte: Jeroboão pensou consigo mesmo: agora o reino voltará para a dinastia de Davi. Se este povo, verso 27, se este povo subir para sacrificar no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor Roboão, rei de Judá. Então eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Então nós vimos aqui que ele temeu. Agora, como forma de se precaver, o que ele faz? No versículo 28 diz que depois de ter recebido o conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro. Voltamos para essa questão e disse ao povo: ó Israel, já chega de subir a Jerusalém. Aqui estão teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, uma pessoa que havia sido escolhido pelo povo, e o povo assumindo que ele lhes lideraria para um altar que se adora a Deus em espírito e em verdade. Leva o povo para a idolatria, mais uma vez, adorando o bezerro de ouro. E desta vez decidiu fazer 2. Já que no passado, os antepassados fizeram 1, ele decidiu duplicar. Então nós vimos aqui uma atitude de um altar que não agrada ao Senhor. Agora, o mais grave ainda está no verso 31 que lemos. Ele também construiu santuário nos altares das colinas e constituiu sacerdotes dentre o povo, que não eram dos filhos de Levi. Esta é a parte mais importante para nós como adventistas de sétimo dia. Nós sabemos que Deus constituiu ou escolheu a tribo de Levi para que fossem os levitas a servirem no santuário. Quando nós hoje olhamos para pessoas, algumas conferências dentro de nós, começarem a ordenar as mulheres, será que não estão a constituir sacerdotes para si que não são da linhagem dos Levi? Claramente que estão a fazer isso. E esse tipo de altar onde essas pessoas vão trazer a mensagem são altares que não estão de acordo com o coração de Deus. Porque não é assim que Deus estabeleceu. Então, hoje precisamos renovar os nossos altares. E aqueles que pregam a mensagem
de Deus, a verdade presente, é-nos dito que quando nós não somos dados o púlpito na igreja, devemos fazer do campo o nosso púlpito. Sairmos pregar o evangelho em cada casa e alcançaremos a cada alma que nós encontrarmos lá. Então nós como povo somos chamados ao termos em consideração a questão do altar. Que tipo de altar nós estamos a erguer hoje? Precisamos sim de altar que está de acordo com a vontade de Deus, para que possamos avançar e pregar a mensagem que Deus nos concedeu. E aí Deus vai escrever a sua vontade dentro do nosso coração. Nós encontramos aqui o escrito em pedras. Quando nós olhamos para Josué capítulo 8, vamos ler versículo 32 a 35 para encontrarmos o significado do ato descrito neste verso. Qual seria o significado e o que é que nos ensina nos dias atuais? Vamos ler o livro de Josué, estamos no capítulo 8, vamos ler versículo 32 a 35. Assim diz nos versos 32. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes e os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que carregavam. Metade do povo estava em pé de fronte do monte Gerizim e metade de fronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e estrangeiros que viviam no meio deles. Então, o que é que essas palavras, esses versos, né? Qual é o significado do ato que é descrito aqui nesses versos? O que é que significa isso para os nossos dias? É muito interessante que a expressão escrito nas pedras tem um significado muito profundo para nós. Porque nós sabemos que na época em que Moisés recebeu as tábuas da aliança que Deus escreveu na pedra, existiam outras formas de escrever ou de timbrar a tinta, não na pedra, em papéis, em pergaminhos, etc. Outros tipos de papéis. Mas por que pedra? Pedra é um instrumento que, sob perspectiva geológica, podemos dizer que era mais resistente, mais duro e que levaria muito tempo. Iria resistir à erosão, à corrosão. Então era um instrumento que, se quiséssemos gravar alguma informação, que essa informação durasse muito tempo, seria melhor recorrer à pedra. Né? Este é o primeiro ponto que gostaria aqui de referenciar. Mas isso tem uma aplicação também espiritual. Por quê? Porque para além da lei de Deus estar gravada numa pedra para que perdurasse por muito tempo, é que a vontade de Deus também, a lei de Deus é eterna. Então encontramos aí também uma simbologia. Então o líder Josué, ao escrever a lei de Deus nas pedras, ele queria passar a ideia ou testemunho ao povo de que a lei de Deus é eterna. E nós lemos aqui no livro de Josué que ele leu toda a lei para todos, para as crianças, para os adultos, para os mais velhos. Então, isso o que significa? Significa que a lei de Deus, ela tem que perdurar e tem que ser passada de geração em geração. Os mais novos devem aprender com os mais velhos a lei de Deus. Assim sucessivamente. Então, aqui nós encontramos um testemunho muito forte sobre a questão de a capacidade que cada um de nós, não só os líderes, mas cada um de nós
como povo de Deus, tem de fazer o quê? De propalar, de divulgar cada vez mais a palavra de Deus para aqueles que ainda não têm acesso à palavra de Deus. Assim estaremos a fazer aquilo que Josué fez, em ler em frente de todos a palavra do Senhor. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque nós, como membros de uma igreja, da igreja de Deus, nós não devemos ter ideias próprias. Nem os líderes, aqueles que estão a conduzir o povo, não devem trazer ideias próprias. Devem passar aos membros, ao povo de Deus, aquilo que está onde? Na lei. A lei e o testemunho. No livro Publish Minister, que podemos, em português, Ministério das Publicações, no capítulo 36, que tem como título Circulação do Espírito de Profecia, diz que há uma questão que poderia ser levantada. E se a irmã Ellen White morrer, os livros que ela escreveu permaneceriam vivos. Então, é esta relação que nós aqui nos encontramos com aquilo que Josué fez. O Josué sucedeu Moisés e se orientou com os escritos de Moisés. Moisés já havia perdido a vida, mas os seus escritos continuaram a orientar Josué naquilo que devia ser o seu procedimento, na sua forma de ser ou a forma como ele deveria conduzir o povo. Assim também o povo adventista deve proceder. Nós não temos em vida conosco a profetisa Ellen White, mas os seus escritos continuam a orientar o povo naquilo que o povo deve continuar a fazer, deve continuar a obedecer, para que possamos entrar na Canaã celestial, porque Josué se orientou nos livros de Moisés para conduzir o povo a Canaã terrena. E nós hoje devemos nos orientar com a Bíblia e o Espírito de Profecia, que são os escritos de irmã Ellen White, que vão nos orientar rumo à Canaã celestial. E é interessante quando fala nessa perspectiva da questão que se faz, se a irmã Ellen White morrer, será que os seus livros ainda continuarão a vigorar? Vamos perceber que o significado do ato de se escrever, não é, nas pedras era também a renovação do pacto, não é? Através da leitura. Isto é, a leitura foi dada pelo Moisés ao povo, que também recebeu de Deus, nós sabemos disso. Mas o povo precisava praticar esta leitura continuamente, não é? Em algum momento existem algumas coisas que são fáceis de esquecer quando não são praticadas de forma constante, não é? Então, nós somos chamados para a leitura, que por meio da leitura iremos não só conhecermos mais a Jesus Cristo, conforme diz no livro de João, capítulo 5, versos 39, que nós examinamos as Escrituras porque cuidamos de ter nela a vida eterna. E não só essas Escrituras nos apontam a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, o ato de se escrever nas pedras era para que tudo que passasse dali, não é, lembrasse o pacto que tem com seu Deus, que eu tenho um Deus, e isso não passasse de uma memória, não é? E outra coisa interessante, aqui na nossa cidade podemos perceber que quando saímos para baixo da cidade, vamos perceber que tem muitos monumentos de estátuas de presidentes que já morreram. E são presidentes que mesmo eu não lhes conhecia assim, mas só por ter ouvido a história daquele presidente e depois de ver aquela estátua, aí já posso criar imagens, não é, daquilo que aquela pessoa era, o que fez durante a vida. Então, o monumento visível foi mesmo para que nós lembrasse o pacto sempre que nós vemos aquele monumento. Mas estamos numa época agora em que não está aqui Josué para escrever em pedras, não é? Mas o ato em si ainda permanece. E qual é o ato em si que ainda permanece que nós devemos praticar? É diariamente pegarmos nas Escrituras Sagradas, lermos as Escrituras Sagradas, buscarmos ter nela a vida eterna
e conhecermos a pessoa de Jesus Cristo, que é a pessoa que nos salva. Isso devemos fazer não pela obrigação, não é? Mas sim pela obediência, porque tudo nos aponta aos mandamentos de Deus. São esses mandamentos aos quais nós devemos obedecer, não é? Para nos mostrar o caminho correto que nós devemos trilhar. Amém. Em Isaías, capítulo 8, versículo 16, Deus diz que guarda o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Nós, como discípulos de Deus, Ele pretende ou deseja selar a sua lei em nós. O que nós precisamos fazer é o que os Salmos 119 diz no versículo 166. Senhor, espero na tua salvação e cumpro teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos e os amo imensamente. Então, nós precisamos obedecer à lei de Deus e amar os testemunhos que Deus nos concedeu, para que possamos compartilhar, assim como Josué o fez com os israelitas, tanto os maiores, assim como os menores. Então, de tal forma que também possamos compartilhar com homens e mulheres, crianças, para que a lei de Deus possa continuar nas nossas vidas, e Deus pretende de forma especial selar esta lei dentro do nosso coração, porque só vivendo uma vida de obediência nós podemos ansiar por estar na presença do nosso Senhor. Agora, ansiando pela presença do nosso Senhor, nós vimos uma atitude interessante de Josué no capítulo 18, versículo 1 e 2, quando ele fazia aquilo que era a distribuição do território. A Bíblia, em algum momento, diz que ele teve que interromper essa atividade. Por que ele terá interrompido essa atividade? O que havia de tão especial que até a distribuição da terra para o povo que acabava de entrar não era nada comparando aquilo que o fez interromper esta atividade? Bom, aqui nós encontramos um episódio que já foi narrado aqui, que ele estava no processo de distribuição das terras, né? Mas como nós vimos ao longo do estudo desta lição, que Josué era um líder muito preocupado com as coisas espirituais. Era um líder que colocava Deus em primeiro lugar, acima de outras coisas. Então, já era de se esperar que o Josué, neste processo, após a conquista, podemos assim dizer, né, desta terra prometida, ele olhasse para a maior necessidade do povo. Qual era a maior necessidade do povo? Era ter Deus com eles. De nada lhes valia conseguir a terra prometida e perderem o quê? Não estarem de lado da pessoa que lhes orientou ou que lhes guiou diante todo o processo. Por isso é que Josué achou muito importante e de extrema urgência a construção do tabernáculo. Nós sabemos que Deus deu a instrução a Moisés para que ele construísse um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Então, ao construir, a dar prioridade à construção deste tabernáculo, Josué queria passar aos israelitas duas mensagens ou duas ideias muito importantes. A primeira é que todas as tribos deviam olhar a Deus como o centro das suas vidas. Deviam ansiar pela presença de Deus. Tanto que na ordenação que Deus deu a Moisés, o tabernáculo tinha que estar no meio das tribos. Então, isso significa que Deus, a presença de Deus, deve ser a coisa mais importante na nossa vida. Nós estamos a falar aqui nesta lição que hoje vivemos num mundo na era da globalização. E na era da globalização, as nossas atividades, o dia a dia é muito corrido. Né? É muito corrido. Acordamos já pensando em ir trabalhar, acordamos já pensando em ir à escola, acordamos já pensando em algumas outras coisas que fazem parte da nossa vida rotineira. Mas disso tudo, a coisa que deve estar no centro, assim como a tenda da congregação, que é a tenda do tabernáculo, estava no centro das tribos, o que deve estar no centro da nossa vida é Jesus
é Jesus Cristo. Então, Deus anseia habitar no meio das nossas vidas. Para tal, nós temos que fazer aquilo que Josué fez. Obviamente que nós não iríamos construir um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio de nós. Mas para que Deus habite no meio de nós temos que ter uma vida consagrada. Pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, para que Deus habite no nosso meio, nós temos que ter uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor. Só assim a presença de Deus pode se fazer no meio da nossa vida. Certo. O que mais podemos falar deste tabernáculo? Tendo em conta que hoje nós sabemos que não temos um tabernáculo terrestre, mas sim temos um santuário celestial onde Jesus Cristo faz o trabalho de expiação por nós. O que mais podemos dizer sobre aquilo que deve ser a nossa postura diante do trabalho que Jesus Cristo está a fazer por nós no lugar santíssimo do santuário celestial? Muito obrigado. De facto, é necessário que nós tenhamos essa ansiedade pela presença de Deus em nossas vidas, conforme o irmão já vinha aqui dizendo. Estamos num mundo ou numa era em que não vamos ter o mesmo cenário, não é? Num contexto em que vamos montar uma tenda de congregação no meio do povo. Mas mesmo assim, que não temos o santuário físico, é importante seguirmos a liderança de Deus, porque o santuário, o facto do santuário estar no meio do povo, simbolizava também que o povo deveria seguir a orientação, a liderança de Deus que estava no meio deles. E Deus é quem deve nos guiar em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. E nós precisamos, nesse contexto, aplicarmos uma fé ativa, não é? É necessário também termos uma fé de responsabilidade. Deus requer de nós um povo que tem uma fé de responsabilidade, que se responsabiliza por sua própria vida. Isto é, nós temos que ir a Deus com responsabilidade de nós querermos ser salvos. Deus espera que nós tenhamos e desenvolvamos uma atitude de responsabilidade por nossas próprias vidas. Isto é, pela obediência, por seguir a sua liderança, por termos e mantermos a fé. Então, é neste momento, é nessas circunstâncias em que nós podemos ainda manter o santuário. E não olhamos mais para o santuário terrestre como foi no tempo de Israel e lá com Josué, mas sim devemos olhar para o santuário celestial, onde está o nosso sumo sacerdote e advogado, que é Jesus Cristo, que advoga pelos nossos interesses, em que nós vamos cometendo alguns erros, caímos em algumas falhas, mas ele está lá para dizer que, olha, Pai, este crente que cometeu esta falha neste momento, eu morri por ele. Ele merece uma chance de perdão. Então, ele está lá mesmo a favor de nós. E nesse momento, nós precisamos, de fato, apresentar uma fé ativa de responsabilidade em que não encararmos o cristianismo em si como uma diversão, mas sim de forma responsável pelas nossas vidas. Ok, Hebreus capítulo 10, no versículo 19, 20, em diante, até 23, diz uma coisa interessante aqui. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, e desde já queremos convidar aquele que acaba de entrar para que possa subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo com os demais. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo
lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Então, hoje nós somos convidados a ter coragem, a sermos corajosos e entrarmos no lugar santíssimo pela fé, porque é lá onde nosso Senhor Jesus Cristo se encontra a fazer a obra de expiação pelos nossos pecados. E em jeito de conclusão, não sei se tínhamos algum ponto aqui a acrescentar nesta lição. Há um ponto que gostaria de acrescentar, mesmo sobre a questão do santuário. Conforme o irmão acabou de ler aqui, diz que nós somos convidados a entrarmos no lugar santíssimo. Nós sabemos muito bem que o tabernáculo que Moisés construiu tinha 2 compartimentos, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui no livro de Hebreus, nós somos convidados para que possamos entrar no santíssimo lugar. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque no livro do Apocalipse, nós encontramos uma narrativa que deixa bem claro de que existe uma porta que Deus abriu, uma porta que Deus fechou. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, nós estamos a ver aqui esta relação daquilo que diz Hebreus no livro do Apocalipse. Hebreus nos convida para que nós possamos entrar com ousadia no lugar santíssimo. Então, este é o lugar em que a porta se mantém aberta. Então, a porta que nos leva para o pátio mantém-se fechada. Mas hoje, nós como crentes, estamos a negligenciar este chamado de Jesus Cristo de entrarmos no Santíssimo Lugar. Queremos voltar para onde? Para o pátio, onde são feitos sacrifícios dos animais desnecessários, porque nós vimos aqui que o nosso Cordeiro Pascal já morreu. Não precisamos mais de voltar aonde? Para o Pai. Todos nós devemos entrar pela fé no lugar santíssimo. Muito obrigado. Então, assim, nós, em jeito de conclusão, vamos ler o último parágrafo da lição, que diz que, como cristãos que vivem no antitípico dia de expiação, é essencial mantermos nosso olhar fixo no santuário celestial enquanto enfrentamos os gigantes modernos que desafiam nossa fé, esperança e herança espiritual. Ao confiarmos continuamente na obra de Cristo, realizada na cruz e no santuário celestial, podemos olhar para o futuro com confiança e aguardando o dia em que Deus habitará novamente no meio do seu povo, desta vez para sempre. Então, essa é a esperança que nós temos, de que um dia Deus voltará a habitar no nosso meio. Mas enquanto esse dia não chega, somos todos convidados a entrar no santuário que está no céu, mas especialmente no lugar santíssimo pela nossa fé. E somos chamados a ser homens e mulheres corajosos que vão fazer aquilo que é a vontade de Deus. Assim chegamos ao fim do nosso estudo desta lição. Queremos, desta forma, agradecer a presença dos nossos 2 irmãos que aqui estiveram conosco a compartilhar essas lindas lições. E desde já, irmão Arsênio, pode deixar as suas últimas considerações? Eu só queria agradecer pelo convite, para que pudéssemos estudar e compreender melhor a palavra de Deus, e saudar os que nos acompanham desde casa para que possam continuar engajados no estudo da palavra de Deus e que, acima de tudo, possam se inscrever no canal IAG Moçambique. Amém. Irmão Nicolau, pode deixar as suas últimas considerações? Muito obrigado. Agradecer ao convite em que estivemos aqui, de facto, a estudar esta lição número 7, é uma lição interessante. E agradecer aos irmãos que nos acompanham deste lado, que possam também acompanhar a lição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, e desde já, se não está inscrito, aproveite este momento para subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este conteúdo com os demais, e aproveite e deixar o seu comentário.
e nós contamos com a sua presença para a próxima lição, que será a lição número 8. Que Deus possa nos abençoar e abençoar a todos que têm nos acompanhado. Até a próxima. IAG, juntos avançaremos.